Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Vilibaldo e nesse vídeo nós vamos ver 4 mitos sobre a Reforma Protestante. Se você é novo aqui, não deixe de seguir esse canal e dar uma curtida. Fala pessoal, tudo bem? Vamos para os nossos mitos sobre a Reforma Protestante. O primeiro mito é o seguinte: os reformadores definiram os 5 solas. Os 5 solas, ou as 5 solas, como alguns preferem chamar, não foram definidos pelos reformadores. Gente, muitas pessoas acham que foram os reformadores que estabeleceram os 5 solas e isso não é verdade. Professor, mas os 5 solas não são sobre a Reforma Protestante? Sim, mas eles não foram escritos por parte dos reformadores. Os 5 solas são uma criação posterior, a qual os historiadores no século 20 e 21, olhando para trás, decidiram olhar o passado a partir dessa perspectiva. Assim, os 5 solas são elementos que esses historiadores, muito tempo depois, vão estabelecer como 5 princípios que vão unir, de certo modo, as várias reformas protestantes. Afinal, não existiu somente uma reforma, mas várias reformas. E o segundo mito diz respeito justamente a isso. O segundo mito é: os reformadores eram plenamente unidos. Gente, os reformadores não eram plenamente unidos de modo algum. Havia grandes divergências entre eles, não somente entre reformadores de cidades diferentes, como por exemplo Martinho Lutero, que tinha sérios problemas com Eurico Zwinglio, que era reformador lá da cidade de Zurique, mas também reformadores na mesma cidade podiam ter dificuldades. Era o caso, por exemplo, de Martinho Lutero, que acabou brigando com Andreas von Karlstadt. Karlstadt, que havia sido o líder, o chefe de Martinho Lutero, lá na Universidade de Wittenberg, depois se torna um líder da reforma num período que Martinho Lutero não estava lá na cidade de Wittenberg. Porém, quando Lutero volta à cidade, decide expulsar Karlstadt e dar continuidade àquilo que ele estava fazendo antes. Assim nós vemos que havia uma grande divergência entre os reformadores. Tanto é que Martinho Lutero, que não gostava nem um pouco de Zwinglio, chega a chamar ele de endemoniado. Pois é, havia tanta briga entre Lutero e seus oponentes que Lutero decide então usar a sua pena para ir contra o diabo, o qual ele via nos seus opositores. O terceiro mito sobre a Reforma Protestante é o seguinte: o Halloween foi criado para apagar o dia da Reforma. Gente, isso não é verdade. Pelo contrário, quando nós olhamos a história do Halloween, nós aprendemos na verdade que este foi um feriado cristão. Estranho a gente pensar, né? Mas o Halloween, antes de ser o Dia das Bruxas, era uma festa cristã católica, na qual muitos usam fantasias e as crianças comem doces. O Halloween era o Dia de Todos os Santos. Afinal, o nome Halloween vem de All Hallows Eve, que em inglês quer dizer o Dia de Todos os Santos. Pois é, esse Dia de Todos os Santos era um dia separado para a Igreja Católica comemorar todos os santos e não apenas um. Assim como havia o dia de cada santo, que normalmente era o dia da morte desse, havia esse dia especial para celebrar todos os santos sem exceção, ou seja, todos aqueles cristãos que já morreram. Um outro resultado desse dia de Todos os Santos é o próprio dia de finados, tanto é que há uma relação. O dia de Todos os Santos era o dia 1º de novembro, e ele acaba então gerando este Halloween, Dia das Bruxas, no dia 31 de outubro, assim como o dia de finados no Brasil, no dia 2 de novembro. Ou seja, são duas festas que nascem relacionadas a esta outra que está entre elas. Professor, mas por que o dia 31 de outubro? Pois é, quando a gente olha a Reforma Protestante, a gente vê que nós comemoramos o dia da Reforma na data na qual Martinho Lutero promulgou as 95 teses, dia 31 de outubro de 1517. E ele escolheu esse dia não à toa. Era um dia muito importante, pois no dia 1º haveria a festa de Todos os Santos. E lá na sua cidade, a cidade de Wittenberg, haviam várias relíquias de Frederico o Sábio. Relíquias das mais variadas, desde pedacinhos dos santos, ossos e outras partes mais, até gotas do leite de Maria. Pois é, e vinham pessoas de todas as partes para aquela cidade para ver essas relíquias.
Então Martinho Lutero aproveitou a oportunidade para fazer a propaganda e promulgar ali as suas 95 teses para um debate acadêmico. Nosso quarto e último mito sobre a Reforma Protestante é o seguinte: a Reforma Protestante foi uma reforma da Igreja. Bom, quando nós olhamos a Reforma Protestante com detalhes e com cuidado, nós podemos perceber que ela não foi uma reforma, mas na verdade uma revolução. O termo reforma é um tanto quanto inadequado. Afinal, reforma é o quê? Nós pegarmos algo que já existe, que já está construído e arrumarmos. Mas não é isso que é feito. A Reforma Protestante, na verdade, cria novas igrejas, como a Igreja Luterana, a partir de Martinho Lutero. Quando nós pensamos nisso, nós entendemos que a reforma pode até ter sido uma proposta de reforma, mas na prática acabou sendo algo diferente. Martinho Lutero chega a falar sobre a reforma quando ele esclarece as 95 teses no ano de 1518. Ali pela primeira vez ele usa esse termo e fala que ele pretende arrumar algumas coisas dentro da Igreja Católica. Porém a Igreja Católica não aceita, e assim o resultado é que, ao invés de uma reforma protestante, nós temos uma revolução protestante, como diz Alistair McGrath. Uma grande transformação que vai marcar a história da humanidade. Bom, espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.